Sejam todas e todos bem-vindos à primeira reunião ordinária de 2023 do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instância consultiva governamental federal, é responsável por tratar dos aspectos não tributários relativos ao tratamento diferenciado e favorecido dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006 e regido pelo Decreto 8.364 de 2014. É o espaço de interlocução entre o governo federal, as instituições nacionais de apoio e representatividade das micro e pequenas empresas e os fóruns regionais das 27 unidades da federação. Ao Fórum Permanente compete orientar e assessorar a formulação e coordenação da Política Nacional de Desenvolvimento das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, bem como acompanhar e avaliar a sua implantação. Compõem a mesa de abertura desta reunião o senhor Vice-Presidente da República e Ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O Presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade. O Secretário da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Milton Coelho da Silva Neto. Dando início a esta cerimônia, convidamos a todos para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Gentileza, sentar-se. Ouviremos agora o pronunciamento do secretário da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Milton Coelho da Silva Neto. Senhoras e senhores presentes, meus cumprimentos a todos. Senhor Vice-Presidente e Ministro da Indústria, Comércio e Serviços, é uma honra tê-lo aqui na abertura do nosso Fórum Permanente de Desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Dr. Robson Braga, presidente da CNI, grato por nos receber aqui nessa tarde, e todos os que representam os pequenos negócios no Brasil. Dr. Amaro Salles,
presidente do Conselho Temático das Micro e Pequenas Empresas da CNI, o deputado federal Jorge de Lima, presidente da Frente Parlamentar Mista, que representa no Congresso Nacional os pequenos negócios, secretária executiva do Ministério das Comunicações, doutora Sônia Faustino, que presente também o diretor técnico do SEBRAE, doutor Bruno Quick, meus cumprimentos. Declaro aberto o nosso fórum, que se instala no início desse novo governo, olhando para a frente, para o futuro do nosso país, onde mais de 90% das empresas são micro e pequenas empresas, tendo, portanto, uma participação importante no emprego da força de trabalho formal e informal. Eis um dos nossos desafios. E a presença do ministro nesse fórum vem dar a essa reunião de hoje o significado das micro e pequenas empresas para esse momento da economia brasileira, de retomada da atividade econômica no Brasil. Nos honra a sua presença, ministro, mas traz também o símbolo do elevado impulso no grau de importância que esse fórum adquire a partir desse momento. Sai, digamos, de um período de certa letargia para um instante de enfrentar desafios, de intensas atividades, e que nós temos certeza vamos colher frutos decisivos para vencer os desafios de trazer produtividade aos pequenos negócios no Brasil, a inovação, a sustentabilidade no acesso ao crédito, segurança jurídica, simplificação tributária, simplificação na constituição, formalização dos pequenos negócios no Brasil. O ministro, sempre que tenho presenciado suas manifestações acerca do empreendimento de um modo geral no Brasil, fala sempre que nós devemos trabalhar pela desburocratização. E aí envolve suas diversas dimensões. Então é nessa perspectiva que nós estamos aqui hoje, reinstalando esse fórum, para que ele possa ajudar como elemento de diálogo entre o governo, que formula políticas e que aplica também essas políticas, como um ambiente de ressonância de todo esse debate, né, de escuta da sociedade, do setor produtivo, para que o Brasil possa retomar o caminho do desenvolvimento. Eu fico muito grato à atenção de todos e vamos ao trabalho, porque o trabalho é a nossa bandeira. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, secretário. Ouviremos agora a palavra do vice-presidente da República e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Muito boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar o nosso anfitrião, o Robson Andrade, presidente da CNI, o Milton Coelho, secretário da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte do MIDIC, deputado federal Jorge Guetten, presidente da Frente Parlamentar Mista,
o Amaro Salles de Araújo, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, e presidente do Conselho Temático das Micro e Pequenas Empresas da CNI, Bruno Quick, diretor técnico do SEBRAE Nacional, amigas e amigos. Uma satisfação nos reunirmos aqui para a instalação do fórum. Diz que quem ouve mais erra menos. Então a ideia é ouvir bastante e dialogar bastante. As medidas de curto prazo, as medidas de médio e de longo prazo, as medidas mais estruturantes para a gente gerar emprego, renda, oportunidade e fortalecer a indústria e especialmente as micro e pequenas empresas. Nós temos permanentemente estado com o Robson Andrade aqui na CNI. Então já tomamos, Robson, algumas medidas mais emergenciais, porque senão nós iríamos acabar tendo alguma atividade industrial praticamente encerrada. Por exemplo, pneumáticos. Sempre foi a importação de borracha 4% e a importação do pneu 16%. E tem uma certa lógica, quando você importa insumo é menor, quando você importa o produto acabado é maior. Só que foi reduzido drasticamente o pneu de carga para 0%. Então nós estávamos com importar borracha 4%, importar o pneu 0%. Então fecha todas as fábricas e viramos importador de pneu da Malásia. Aliás, as empresas são as mesmas, são multinacionais, simplesmente fecha a fábrica, demite 2.000 empregados e ela mesma importa, porque ela tem fábrica na Ásia. Então corrigimos rapidamente na Camex. A mesma coisa resinas, área química. Também houve uma redução abrupta que encerrava a atividade de parte da indústria. Então também já foi corrigido lá na Camex. Eu sou de uma região industrial, o Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, é uma região muito industrializada. Se pegar ali de São Paulo até o começo do Rio de Janeiro, é uma fábrica do lado, avião, carro, caminhão, química, eletrônica, alimento, enfim, metalurgia, siderurgia. E aprendi desde lá de trás, há 40 anos, temos 3 desafios: juros, imposto e câmbio. Então, uma tríade aí que é importantíssima. O câmbio está bom, ele não deve ficar muito. Se ele não tiver grandes oscilações, esse problema está melhor equacionado. O imposto, enquanto a gente não consegue reduzir a carga tributária, ao menos simplificá-la, e a reforma tributária. Ela é importante para a indústria, eu acho que está bem madura, 2 PECs muito próximas, e a ideia é simplificar 5 tributos no IVA, acaba a acumulatividade, então isso ajuda a exportação, que você não acumula crédito e estimula a exportar mais, e fundamental para a indústria. Então, eu diria que está encaminhada. Os juros, nós temos que trabalhar para... Já teve uma sinalização de redução, mas ela é fundamental, porque custo de capital no mundo inteiro é um fator muito relevante em termos de estimular ou não investimento e melhorar. A indústria automobilística, por exemplo, com dificuldade, por quê? Eu, quando comprei o meu Fusca, foi 48 parcelas. Depois dei um upgrade, comprei uma Brasília, 48 parcelas. Tudo a prestação. Hoje, 70% dos veículos é pagamento à vista. Então, você compra à vista. Só 30% é empréstimo. Então, quem não tem dinheiro para comprar à vista, não compra carro.
Então, você tem uma capacidade para 4,5 milhões de veículos, chegou a fabricar quase 4 milhões por ano e hoje é 2,1 milhões. Então é muito importante a questão dos juros. Nós estamos confiantes, deve ser apresentado nos próximos dias a nova ancoragem fiscal e isso deve dar boas condições aí para entrarmos numa redução gradativa da taxa de juros. A desburocratização, a que o Dr. Milton se referiu, nós estamos trabalhando, por exemplo, a exportação de frango era a papel e pagava cada guia R$ 166. Então, para Reino Unido e União Europeia, a partir de 1º de março, não paga mais nada, e é eletrônico, é tudo digital, e não tem mais taxa nenhuma. Então, nós estamos analisando todas as cadeias para ver o que a gente pode desburocratizar, simplificar. Acordos internacionais são importantes, porque se a gente não faz um acordo, o vizinho faz, você perde preferência, vai indo para o fim da fila, vai perdendo preferência. Então, um esforço grande aí de retomada de mercado. O MIDIC tem o FGE, que é o Fundo Garantidor de Exportação, e estamos trabalhando bastante para poder avançar aí nas exportações. Segunda-feira, o Aloysio Mercadante, do BNDES, vem a Brasília. Vamos ter até um encontro para a gente verificar a possibilidade de novas linhas de crédito e até estamos trabalhando para tirar o IOF do BNDES. O IOF não é 0,8%, já ajuda também. Então, ao invés de você pagar 14%, você reduz para 13%. Então, está se fazendo um esforço para a gente tentar melhorar o máximo que a gente puder o crédito e estimular os micro e pequenos negócios, seja com crédito, associativismo, Apex, exportação, inovação. O Robson teve agora em Oxford, num evento super importante de exportação. Nós temos aqui FINEP, temos órgãos também de estímulo e hoje saiu o decreto do novo PADIS. Então, hoje foi publicado o decreto do novo PADIS e nós incluímos na área de estímulo à inovação também a área de energia limpa e fotovoltaica, energia solar, enfim, para a gente dar um passo maior. O SEBRAE é importantíssimo, tem uma experiência enorme e possibilidade também de um grande trabalho. Enfim, o empenho é total para a gente poder fazer as empresas crescerem, gerando mais emprego, gerando mais oportunidade. E eu tenho certeza de que este fórum, ouvindo os pequenos negócios, ele vai poder trazer boas contribuições para a gente poder trabalhar juntos aí em benefício do nosso país. Muito obrigado. Agradecemos a participação do vice-presidente da República e ministro do MIDIC, Geraldo Alckmin, do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e do secretário Milton Coelho da Silva Neto, na abertura desta reunião. Solicito a todas e todos que permaneçam em seus lugares até a saída das autoridades. Muito obrigado. Da política, então o fórum ele é naturalmente a nossa ferramenta de governança, é o nosso maior, a nossa maior arena de diálogo. E no âmbito estadual, que é, no momento que a gente for transbordar a política para os estados, a gente vai precisar da governança estadual. Dessa forma a gente
também vai passar por um processo de incentivo da retomada do diálogo estadual, porque nesse momento de formulação a gente não tem como customizar a política para cada uma das regiões, a gente sabe que tem peculiaridade. Então, essa customização ela vai ser feita provavelmente na implementação, onde cada fórum estadual vai calibrar a política de acordo com as suas peculiaridades, com as suas necessidades, com o perfil do setor produtivo de cada região, né? Então, por isso, a retomada dos fóruns estaduais vai ser importante nessa customização e consideração das necessidades de cada região do Brasil. Então, o primeiro elemento de monitoramento vai ser o alcance dos objetivos, tá? Então, vamos desenhar uma cesta de indicadores para cada um desses objetivos e a instância de monitoramento de resultados. Uma segunda instância de monitoramento, que vai ser o monitoramento do esforço, né, vai se dar por meio do acompanhamento da performance das iniciativas que vão povoar cada objetivo. Então, o perfil de resultado no alcance dos objetivos e a instância de esforço vai ser monitorado nas iniciativas. Então, quando formos implantar a política em cada estado, vamos levantar os órgãos de apoio à micro e pequena empresa naquele estado, vamos cadastrar esses órgãos e esses órgãos vão declarar quais iniciativas são as principais que vão apoiar as micro e pequenas empresas daqueles estados. Vamos cadastrar essas iniciativas e no monitoramento a gente vai fazer essa avaliação, né, do número de iniciativas por cada objetivo, se os objetivos estão todos cobertos, e vamos fazer também um recorte estadual, que eu acho que fica um pouco mais claro na próxima tela. Então, a ideia é que aquela base de dados construídas com as iniciativas, elas sejam plotadas numa plataforma visual como essa, num BI, onde a gente possa fazer recorte por estado, né? Ao clicar num estado, a gente sabe quais os órgãos, quais iniciativas, quais objetivos estão sendo mais trabalhados dentro de cada estado. A gente sabe que a participação das entidades e dos órgãos de cada estado, ela não é uniforme. Vai ter estado que vai participar muito e vai ser proativo, e vai ter estado que não vai ter uma participação tão protagonista. Então, o papel do Fórum Nacional e da SEMP vai ser avaliar boas práticas, né, tanto de iniciativas quanto de governança estadual e fazer trazer essas boas práticas para o Fórum Nacional para que sirva como exemplo para aqueles estados que tenham mais dificuldade na implantação da política. Esses vão ser os dois principais instrumentos de monitoramento. Esse portal a gente já está conversando com algumas entidades para fazer a construção dele. É uma base de dados muito simples e esse BI é o Power BI que tem, e qualquer pacote Microsoft tem. Então, o ferramental de TI é muito básico, mas a gente espera ter um alcance importante, né, na avaliação da política, e isso vai permitir a gente construir um processo de melhoria permanente, né? A cada relatório de avaliação a gente traz para o fórum e a gente vai tomar aí as medidas corretivas que as instituições pactuarem aqui no fórum. Basicamente, em poucas palavras, é o que a gente está pensando, né, tanto para a tramitação do decreto quanto para a implementação da política. A gente tem conversado internamente que vai ser um trabalho árduo, pesado, né, mas a gente espera contar com a participação de todos e, por enquanto, pelo menos, o entusiasmo é muito grande. A gente tem recebido muitas entidades lá no Ministério e vejo que se desenha um horizonte otimista e proativo para a gente implantar essa política e que ela não seja só um referencial para ser guardado na gaveta, que a gente consiga, de fato, impactar, gerar impacto real nas MPS. Correto? Pode perguntar. Queria parabenizá-lo pela exposição
e solicitar que essa apresentação seja enviado via eletrônica para as entidades presentes, se for possível. Muito obrigado. Perfeito. Tá, já anotamos e vamos sim, vamos disponibilizar para todo mundo. E depois também, conforme a gente tiver os comitês funcionando, a ideia é ter um fluxo de diálogo e garantir que a voz de vocês tenha ressonância efetiva, tá? Agora nós vamos para um ponto, adianta 2, por favor, só, e não vamos entrar aí. Então, temos uma questão formal aqui, que é o calendário, né? Então, nós temos que, de acordo com as normas, a portaria que regula o fórum, nós temos que aprovar aí o calendário de reuniões para o ano, tá? Tentamos construir um calendário que fosse viável, então sempre com reuniões mais no meio da semana, que facilita a vida da maioria, mas estamos programando tanto as reuniões ordinárias, né, com a participação de todos, como essa primeira que está acontecendo agora, bem como as reuniões dos comitês temáticos também. Então, para a gente seguir aqui, além de hoje, 29 de março, nós teríamos já os trabalhos dos comitês entre 23 e 25 de maio, tá? Esse material também vamos compartilhar com vocês posteriormente. Nós teríamos uma plenária em junho, dia 28, tá? Teríamos em agosto mais 3 dias de reuniões dos comitês de trabalho, tá? E também entre 24 e 26 de outubro, nova rodada de reunião dos comitês. Sendo que fecharíamos o ano em 29 de novembro, com a segunda reunião ordinária e a segunda plenária com a participação de todos. Isso não é óbice, a aprovação desse calendário não é óbice a convocação de qualquer reunião extraordinária, dependendo da demanda que geralmente virá de vocês, tá? Ou mesmo, eventualmente, do poder público, né? Então, a ideia aqui é ter, de acordo com a portaria, e se ninguém fizer nenhuma óbice, a gente dá esse tema como ok. Agora, eu vou... A apresentação a gente vai parar aqui, mas eu queria nominar... Tá bem. Então, em seguida eu vou nominar as entidades que vão ter representantes nos comitês, tá? As entidades privadas, né, que vão ter. Não vou nominar aqui os representantes, porque cada entidade pode ter a liberdade de fazer o seu, e eu queria estender agora a palavra ao deputado, se ele quiser fazer uso da palavra por alguns minutos aí. Obrigado, Donizete. Uma saudação especial a você, ao Eduardo, parabéns pela apresentação, a Amanda, a Raíssa. Em nome delas eu quero saudar todas as mulheres aí, e é muito bom sempre quando a gente vê um fórum, quando a gente vê um evento com bastante representação de mulheres, competência das mulheres, né? Nesses eventos soma bastante para nós, né? Não que os homens não somem também, mas as mulheres equilibram, né? Dá uma temperança. Eu queria colocar para vocês um pouquinho do porquê que eu estou aqui. O governador Jorginho, que sempre esteve muito presente com vocês aqui, com as entidades, né? Na época de senador, deputado. Eu sou lá de Santa Catarina, né? Chego aqui, é um garçom chegando aqui, né? Então eu comecei como garçom lá em Santa Catarina, dos 13 aos 18, depois comprei minha primeira lanchonete onde eu trabalhei, que eu tenho até hoje, há mais de 40 anos eu tenho 3 microempresas, sou empresário lá em Santa Catarina, né? Tenho outras atividades também, mas mantenho minhas atividades e principalmente a lanchonete Minister, onde eu comecei, onde tem uma simbologia muito grande. Então a dor do micro e pequeno empresário
eu vivo no dia a dia também, né? Também na carne, né? Além de outras atividades que eu tenho, né? Mas o governador Jorginho, então, incentivou eu estar à frente, implantar a frente parlamentar da micro e pequena empresa. Mas só que ele esqueceu que boa ideia e competência não é hereditária, não tem hierarquia, né? Então, portanto, eu não tenho a pretensão, né, e nem a prepotência de querer substituir o competente governador Jorginho Melo na frente da frente parlamentar. Mas o que não falta em mim, né, é humildade e boa vontade. Portanto, eu fui procurar o deputado Salomão e o deputado Augusto Coutinho, para nós juntos conduzirmos a frente parlamentar da micro e pequena empresa. Porque o mais importante de estar à frente, o importante é a gente somar esforços. Eu, independente de eu estar, e eu falei para eles, independente de eu estar na presidência ou não, eu quero somar, eu quero estar junto com vocês, junto com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, junto com o Fórum, para somar, estando ou não na presidência. Então, hoje eu estou aqui porque nós estamos construindo a comissão da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, mas já eu participo de algumas comissões, né? Mas eu pedi para o presidente da Comissão da Indústria, Comércio e Serviços, e lá nós criamos a subcomissão da micro e pequena empresa e pequenos negócios, que eu acho que isso, tão ou mais importante do que a frente parlamentar, ela vai contribuir muito também para nós, né, para o setor, tá? Então, estamos lá à disposição. Logo nos próximos dias a gente vai ter outros encaminhamentos e vamos dar continuidade e implantar de fato a frente parlamentar da micro e pequena empresa, junto com o deputado Salomão e junto com o deputado Augusto Coutinho e todos os outros, né, que fizeram o apoiamento, tá bem? Quero colocar também que o Henrique, que sempre esteve aqui presente com vocês, o Henrique e a Patrícia, que é minha assessora legislativa, que está lá, e o Henrique, que é chefe de gabinete da senadora Ivete, né, e estava sempre com o deputado Jorginho, com o senador Jorginho, na frente parlamentar. Ele continua me assessorando e ajudando, portanto, continua assessorando e à disposição dos senhores e senhoras, né, para nós somarmos forças, né? Então, falei do Henrique, falei do Salomão, do Agostinho. Hoje eu quero só registrar, eu cheguei um pouco atrasado e vou ter que me ausentar, porque não sei se vocês sabem, eu já conhecia, porque eu estive interino aqui um período como deputado federal na legislatura anterior, e está havendo a marcha dos prefeitos. E quando há a marcha dos prefeitos, eu saí do gabinete um pouco atrasado para vir para cá, mas tinha 6 prefeitos lá no gabinete. Então, eu retornando agora, deve ter uns 15, 20 prefeitos. Então, eu tenho que retornar para lá e cheguei um pouquinho atrasado por causa desse evento que está acontecendo, mas me coloco à disposição de todos os senhores e senhoras e agradeço aí. Eu não estou falando como microempresário, como cidadão, não como deputado. Agradeço muito a cada um e cada uma de vocês pelo que vocês fazem por nós, pelo micro e pequeno empresário, que tanto necessita dessa renúncia de vocês, dessa dedicação de vocês ao setor, que não é redundante falar, que tanto contribui para a nossa economia. Então, meu muito obrigado a cada um e cada uma de vocês e contem comigo no que precisar. Obrigado. Agradecemos a presença, né, da representação do Legislativo aqui, que é essencial, né? Então, não é o Executivo e não serão os pequenos empresários sozinhos que vão avançar e construir os avanços que a gente necessita. Então, é essencial, sim, que o Poder Legislativo ande conosco e dê o apoio necessário para o desenvolvimento da pequena, da microempresa. Então, a gente só tem a agradecer e, mais que isso, incentivar que todos
todo o legislativo esteja empenhado realmente nessa tarefa, que é uma tarefa que vai garantir a retomada da economia brasileira num nível que é essencial para a gente avançar finalmente. Obrigado. Posso fazer um pequeno comentário? Deputado Jorge, não é porque o Coutinho seja meu conterrâneo, não, mas é um grande parceiro da microempresa. Lá em Pernambuco ele contribuiu muito, aqui pode contribuir. O Henrique é um grande amigo nosso, eu tenho uma maior admiração por ele, então o senhor está muito bem acompanhado. Espero com o Solomão também, que é uma pessoa que sempre trabalhou pela microempresa, inclusive como prefeito lá em Cariacica, então eu acho que o trio não tem coisa melhor do que vocês para reforçar essa frente parlamentar e com certeza absoluta, muitas coisas que têm a ser aprovado, emendando a lei complementar 123, a gente trabalhar agora por diante. Eu sou o Tarcísio, eu sou o presidente da Comico, da Confederação da Microempresa e Empresa do Porto. Acho que o Henrique deve ter falado. Falou muito bem. Seja bem-vindo à frente e vamos trabalhar juntos. Obrigado, muito obrigado, tá? Pois não. Eu gostaria de saber, por favor, deputado, como é que será a interface dessa comissão com a Comissão de Empreendedorismo hoje existente no Congresso Nacional, a frente parlamentar, porque existem questões que estão sendo debatidas lá por nosso intermédio, defendendo a micro e a pequena empresa, aspectos legislativos importantes, que não cabe colocar agora, mas como será essa interface e esse trabalho? Será em paralelo, será em conjunto? Como é que isso irá operar? Espero que seja em conjunto. Não só esse compartilhamento, essa soma, né, de esforços, não só na frente parlamentar nossa, mas como também nós vamos conversar muito com as outras frentes. E especificamente com o empreendedorismo, é o Bartaiolo, né? Bertaiolo. Eu participo da frente, eu tenho participado de vários eventos que ele tem feito e já conversamos nesse sentido. Nós só, como eu não implantei, porque eu estou esperando esse arranjo, né, meu, do Coutinho e do Helder Salomão, então, e ele já também se colocou e tem muita convergência, incluo também a Frente Parlamentar de Serviços, que é do Augusto Coutinho, Júlio Lopes, a senadora Detinha, né? Então também nós temos conversado bastante. Eu vim para cá, fiz muito esforço, estou com 60 anos, fiz muito esforço para vir para cá, visitei os 295 municípios de Santa Catarina, trabalhei 2 anos ininterrupto para chegar aqui, para servir, para ajudar, sem necessidade de holofote. Eu quero somar. Temos certeza disso. Quero dialogar, somar. Temos certeza e apoiamos a iniciativa e só queremos dizer que existem outros parceiros para somar na iniciativa. E no Senado, o presidente da Comissão de Empreendedorismo Esperidião Amin, que aliás carregou uma das bandeiras recentemente junto à Receita Federal mas que não é agora. Esperidião Amin, a lenda, meu amigo, e sou admirador dele. E já conversei. Quando começou o Sebrae, começou com o Esperidião Amin, o time e muita gente segue. São pessoas muito queridas e defensoras da micro e pequena empresa. Parabéns pela iniciativa. E mais do que nunca, no momento que nós vivemos no país, né, há 30 anos que nós queremos fazer a reforma tributária. Mais do que nunca nós temos que somar todas as forças, né, para que aconteça e para que o setor saia fortalecido da reforma tributária. Né? E eu penso que isso também há um consenso e uma convergência para que o setor de micro e pequenas empresas saia fortalecido da reforma tributária, não só com a simplificação, mas também com mais benefícios. Com a manutenção do simples e aumento do teto. E, aliás, foi a nossa conversa essa semana com Bernardo Api, que prometeu a manutenção do simples,
vários parlamentares prometeram a manutenção do simples. Agora a discussão está na Receita Federal, e só estou tocando no tema, porque o senhor colocou, do aumento do teto do simples, que há anos não é colocado, mas eu tenho certeza que o senhor vai defender essa bandeira. Eu tenho uma pauta com o presidente Lira, justamente porque eu entrei, a Patrícia me ajuda ali, eu entrei com um pedido de urgência e pedi uma audiência específica com o presidente Lira para tratar só essa pauta, para nós avançarmos. Parabéns, tá? parabéns. O seu sucesso será o nosso. Sem dúvida. Boa tarde, deputado. Sou Ercílio Santinoni, presidente da CONAMP, Confederação Nacional Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais. Nos preocupa muito esse fato da reforma tributária, que em lugar nenhum fica explícito realmente um tratamento diferenciado para micro e pequena empresa. E esse é um assunto que a frente terá naturalmente que trabalhar por isso. Eu acho que vai ser muito trabalho, a Receita Federal não é muito acessível nesse sentido, e nos colocamos à disposição também, no que for necessário, que as entidades possam ajudar. Mas, Salomão, sem dúvida nenhuma, vocês que têm que me orientar, me guiar, me nortear, né? Então eu estou à disposição, nossa equipe está à disposição, mas eu vou passar um sentimento para vocês. O meu sentimento é que a reforma tributária, primeiro, esperamos que ela avance, né? Que é um consenso que todo mundo quer que avance, a reforma tributária é possível. E há esse sentimento em todos os setores, mas claro que nós temos que saber que cada um olha para o seu umbigo. Quando participa do setor de serviços que é uma reforma, a indústria que é outra reforma, o comércio que é outra reforma, mas até aí tudo bem, só são 3 setores. Mas daí os pequenos municípios querem uma reforma, e são 5 mil e poucos municípios. Aí os grandes municípios querem outro tipo de reforma, então aí estamos falando de 5 mil municípios. Até aí tudo bem, então dá de nós avançar, porque só são 5 mil municípios, alguns setores, né? Mas daí tem os estados, são 27 estados que querem outro tipo de reforma, né? Mas aí tem a União, que é outro tipo de reforma, então veja que é de uma complexidade muito grande. Mas eu acho que há um consenso que todos querem reforma, então nós temos que fazer a reforma possível. Mas o meu sentimento, é isso que eu quero compartilhar com vocês, o meu sentimento é que esse setor da micro e pequena empresa, não será prejudicado com a reforma. Esse é o meu sentimento. Não vejo. Pode não acontecer a reforma, mas se acontecer, o setor vai ser beneficiado, no mínimo mantido. Isso é um sentimento, eu acho, unânime de todos os parlamentares, mas conte conosco 1000%. E eu estou falando em causa própria, né, gente? Estamos falando em causa própria. Tá bom? Não, mas é um consenso, é um sentimento. Eu tenho participado de muitos debates, até para aprender um pouco, eu ignoro muita coisa, né? Então, eu tenho participado de muito debate, tenho lido muito a respeito, tenho participado de várias reuniões do grupo de trabalho, Eduardo, né, que está sendo bem conduzido, e o Congresso, junto com o governo, estão trabalhando lá, e eu acho que vai acontecer. Vamos torcer que aconteça a reforma possível. E alguém tem que perder, mas se alguém perder, é quem pode perder, que são os grandes. Dá licença, então. Dá licença, obrigado. Eu acho que agora é justo, já que alguns tiveram a oportunidade de falar, acho que é o momento, se alguém quiser fazer aí 3 minutos de fala, por favor, se manifesta, e senão a gente vai encaminhar o último tópico da pauta para encerramento. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Peter Santana, eu sou empresário, 38 anos, há 20 anos tenho alguns negócios, algumas empresas em vários setores. Sou um dos membros fundadores da AMP Metropolitana, que é a Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas. Participo do fórum há 8 anos. E há muito tempo a gente não via uma sala tão cheia, né? Tão bem representada, com tantas pessoas.
A gente vem ao longo dos últimos anos participando de inúmeras reuniões, construindo a política nacional, construindo vários aspectos. E me sinto feliz, né, depois desses 8 anos de participação. A gente tem aqui o Ercílio, o Tarcísio e várias outras pessoas, o Bruno, estão há muito mais tempo participando, né? E de ver que muito do que a gente vem conversando ao longo dos anos parece que vai ser de papel, né? Então, assim, já está organizado. Eu tive a oportunidade de, nesses últimos, pelo menos os últimos 8 secretários da micro e pequena empresa, apresentar propostas, ações, muitos ofícios, muitas reuniões, muitos jantares e conversas para levar essas ideias para que isso saísse do papel. E fico feliz que realmente isso está tomando corpo e a gente vê que, né, tem aí os próximos 4 anos para construir e sair do papel. Em seu nome, Joaquim, em seu nome, Eduardo, de toda a equipe, parabenizo, né? Vejo aqui até alguns que já tiveram a possibilidade de assumir a pasta. Também tive o convite para o mesmo, né, para assumir pelo trabalho que foi feito em Florianópolis. E fico muito feliz, contente que a frente parlamentar continua com o catarinense, né? Então a gente vai dar sequência. Eu acho que presencialmente pelos rostos aqui, eu acho que sou o único catarinense, mas imagino que tenhamos mais representantes do Estado acompanhando. E que hoje, dia 29 de março, dia estadual da micro e pequena empresa de Santa Catarina, a gente possa sensibilizar o nosso governador, Jorginho, que retome lá o Fórum Estadual da Micro e Pequena Empresa, que a gente vem aí desde o último governador cobrando a retomada, e que né, o nosso senador da micro e pequena empresa, nosso deputado da micro e pequena empresa, possa efetivar, né, as políticas públicas para a micro e pequena empresa lá no nosso estado também. Muito obrigado. Obrigado a você. Boa tarde a todos. Eduardo, da Organização das Cooperativas Brasileiras. Eu compartilho o sentimento do Peter e dos demais representantes. Eu gostaria de cumprimentar o Dr. Ercílio aqui, que representa todo o nosso movimento, né? CONAMP, CNI, CNC, todas as outras entidades. E nós ficamos muito felizes, porque a gente que teve uma moção de apoio de mais de 45 entidades de todo o Brasil, de apoio à nossa política nacional, né, nos anos anteriores. Ficamos com aquele gostinho amargo, né, da nossa política não ter saído, e ficamos muito felizes, muito contentes com as notícias trazidas hoje, e com esse sentimento, com essa sensação que o nosso trabalho não foi em vão, né, e que nós estamos dando continuidade a todo esse esforço compartilhado entre as entidades, né, para a gente ter uma política nacional que seja norteadora. Ficamos também felizes já com os instrumentos da avaliação e acompanhamento da política que foram apresentados aqui hoje. Nossos parabéns para vocês. Obrigado, Donizete. Donizete, aqui. Um breve comentário do nosso amigo Eduardo da OCB. É claro que para a gente que tá trazendo esse feedback para vocês aí, é ótimo ouvir isso, né? Que a gente está pensando alinhado com a expectativa de vocês, e para a gente isso é fundamental. Mas estava conversando com o Donizete aqui, ele perguntou se eu estava realizado em entregar de volta isso para vocês. Eu falei, não, espero que vocês não estejam realizados ainda, porque uma premissa nesse desenho da implementação era que a gente partisse do estratégico até o operacional. Então a gente só vai ficar satisfeito, não só a publicação do decreto. A publicação do decreto vai ser um marco super importante, mas quando a gente chegar lá em cada estado, em cada MPE, em cada secretaria de desenvolvimento, em cada SEBRAE, aí a política vai estar implementada. Mas, de qualquer forma, fico feliz de ouvir isso de vocês. Obrigado. De administração, trago aqui um abraço dos profissionais de administração do Brasil, né? Estamos falando de gestão também, e nós, profissionais de administração, que temos também essa expertise. E na volta do fórum, dessa retomada, né, importante as falas que foram feitas aqui, justamente em função dos fóruns estaduais. E aqui tenho certeza que o Fórum Estadual do Pará está participando remotamente deste evento, e aqui nós queremos deixar uma solicitação, né, para que nós aqui que fazemos parte do Fórum Nacional, inclusive hoje de manhã nós conversamos com o Eduardo e com o Donizete, né, com essa retomada dos fóruns estaduais,
para que a gente possa dar esse suporte, né, regionalmente, e que isso possa fazer, e que nós possamos fazer essa interlocução, né, do Fórum Nacional com os fóruns estaduais. Esse é o nosso desejo. Obrigado, mano. Verdade? Estão me ouvindo? Bom, é um prazer estar aqui. Eu sou a Mariana, da Aliança Empreendedora, a única organização social que participa do fórum. E a gente tem um prazer imenso em estar aqui, ter sido recebido tão bem pelo fórum. É uma abertura do fórum, né, desde que a gente chegou, para organizações que vêm de base, para um olhar para o empreendedorismo num lugar diferente, né? O empreendedorismo ele tem muitas camadas e a gente trabalha muito com o público da base da pirâmide, um público que também vai se beneficiar com essa política. Então a gente fez questão de participar desde o início da abertura que foi dada, e exatamente para poder trazer os inputs da base. A gente fala de empreendedorismo da comunidade, empreendedorismo que também é um impulsionador desse país, é um empreendedorismo que, se bem trabalhado, com políticas públicas adequadas, pode movimentar e tirar da pobreza mais. A gente fez cálculos para trazer para cá. Estamos falando de 25 milhões de microempreendedores de base que estão na informalidade e que empreendem, que são prontos para entrar, pelo menos para o MEI, para começar a se desenvolver e produzir e fazer parte da riqueza desse país. Então, falamos por este público, estamos abertos para trazer mais entidades que representam esse empreendedorismo de base, que é importante também para essa política funcionar. A gente está movimentando muita rede na ponta, muitas organizações que estão com a Aliança Empreendedora, que atua há 17 anos. Então, a gente está aqui hoje é fruto de muito trabalho também, de 17 anos na ponta, trabalhando com esse público que também acessa microcrédito, que tem as suas peculiaridades para acessar microcrédito, as suas peculiaridades para se formalizar, mas que quando chegam nesse patamar, permanecem, são de muita riqueza e levam uma comunidade inteira junto. Então, a gente está aqui disposto, a gente ajudou, o Eduardo falou, foi meu companheiro no CT7, trabalhamos com indicadores, trabalhamos muito para olhar para essa política, para que ela seja inclusiva, para que ela seja realmente para todos os empreendedores, não só para os empreendedores que já estão mais maduros dentro das MPS, dos Simples, mas também para os empreendedores que estão começando a sua escalada empreendedora e que também tem que ter um espaço aqui nesse local e que também tem voz, que também tem muito para contribuir. Então, a minha fala é mais em nome desses empreendedores. E também para deixar uma reflexão, né, que tanto estamos dando abertura para esse público estar aqui. Eu hoje represento um pouco, mas acho que pode vir mais. Temos a CUFA, temos outras organizações que podem estar aqui com a gente, somando para que os números realmente melhorem, que o Brasil, né, os nossos números mostram só coisa boa se a gente melhora a política pública para esse público. Então é isso, obrigada. Nós que agradecemos a participação. Por favor. Boa tarde, mais uma vez, comentando pelo evento. Marcos Tavares Leite, da ASIMP. Só para dar um pouco de tranquilidade sobre a reforma tributária, na semana passada, o presidente Joseph Cury e eu estivemos com o secretário Bernard Api, né, extraordinário da reforma tributária, e ele deu uma garantia, que não se vai mexer no Simples, ou seja, o Simples está garantido. O que pode acontecer, e isso é bastante interessante para algumas empresas que ficam no meio da cadeia, é a possibilidade do optante do Simples ele manter as contribuições, aquelas fixas como imposto de renda, contribuição social e parte da previdenciária no Simples Nacional e aderir para o sistema do IVA ou IBS, porque nesse caso vai permitir a absorção, né, o aproveitamento e a transferência de crédito tributário. Então, o empresário da micro e pequena empresa poderá fazer a conta e ver qual que é mais útil, mais benéfico, até para efeito de redução de carga tributária ou para o maior alcance dentro do setor produtivo. Então, ele terá ainda essa posição. Então, isso foi realmente um alento e acredito que nesse caminho a gente pode ficar bastante tranquilo. Isso é excelente e vale lembrar também que o tratamento diferenciado do ponto de vista tributário já é garantido atualmente na legislação. Então nós vamos estar apostos para defender esse interesse que já está consolidado na normativa legal brasileira. Então, quanto a isso, podem ter certeza que propostas poderão surgir, vão surgir, né, as mais variadas. Agora, o direito adquirido e já formal em lei, esse não vamos abrir mão, né? Eu acho que é o caminho um pouco nosso.
eu queria fazer uma sugestão. Se for de encaminhamento, assim, eu pediria 1 minuto só, porque ainda falta gente para falar. A tabela que você colocou ali do calendário? Calendário. Você quer voltar um pouco e ver isso? Não, é que está os grupos temáticos vão trabalhar na 4ª semana do mês. E para nós é muito mais difícil na 4ª semana. Eu vou fazer uma... antecipar para a 2ª ou 3ª semana. Tá bom. Eu vou fazer uma sugestão de encaminhamento, que é qual? A gente aprova esse calendário que está aqui, formal, mas nós podemos proceder qualquer alteração dele. Então, eu vou estar aberto a partir, já após nosso encontro aqui, para receber as sugestões e especialmente de data que seja mais viável para todos. Aí a gente já vai ter definido os CTs também, que entidades vão estar na liderança de cada um, e eu até vou deixar aberto também, se o CT vê uma data melhor para ele, a gente formaliza isso depois, mas a ideia não é engessar, né? Só cuidei de que eles fossem no meio de semana, que isso facilita a vida aqui em Brasília de muita gente. Mas nós vamos ter flexibilidade conforme a demanda para ajustar isso, tá bem? Nós temos gente online acompanhando o fórum e algumas dessas pessoas queriam até dar a sua contribuição. Então, se tiver alguém mais aqui que queira falar, em não tendo... por favor, só um minutinho então. Secretário Joaquim, eu vou quebrar o protocolo aqui, porque eu sou mineirinho. Normalmente mineirinho não fala nada, né? Então nós vamos quebrar o protocolo do mineirinho, mas para agradecer aqui, primeira vez eu assumi há pouco tempo como subsecretário de Desenvolvimento Regional do Estado de Minas Gerais, onde o FOPEMIP está. Mando um abraço para a Eneila, que está nos acompanhando online, para o Ercílio, para o Bruno Quick, que deu uma saidinha aqui, né, para essa turma que vem caminhando junto com a gente nesse desenvolvimento. O FOPEMIP em Minas está caminhando a todo vapor. Nós temos vários projetos lá de desorganização, né, para poder tirar o peso do Estado, do colo do empreendedor. Também sou empreendedor, sou vice-presidente da CDL de BH, fui diretor da CMDL, então nós estamos, né, bem familiarizados aqui com toda a tratativa, e eu acredito muito na fala do deputado quando diz que nós temos que achar as pautas em comuns, né? Então nós temos que fazer o máximo esforço para que a nossa força, a nossa união e o nosso associativismo entre o poder público e a iniciativa privada é fundamental para que a gente possa ir tendo as conquistas, as pequenas conquistas, e assim atingir o todo. Então, estou à disposição para trocar ideia com todos aqui presentes e vamos juntos construir um futuro melhor para o nosso Brasil. Obrigado. Agradecemos a participação, né, da representação do Estado de Minas Gerais aqui. Por favor. Oi, Donizete, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Daniel Coelho, presidente da FENACOM, Federação Nacional das Empresas de Serviços, dentro dela a contabilidade, né? Então, grande importância esse fórum das micro e pequenas empresas. Vejo aí um avanço muito interessante nessa primeira reunião, Donizete. Fico muito feliz por estar avançando, buscando melhorias para as micro e pequenas empresas, que são as empresas que mais empregam em nosso país, que trazem uma sustentabilidade, uma arrecadação muito importante para o nosso país. Grande parceiro aqui, Sebrae, o Bruno Quick aqui, de longas datas, né, sempre levando aí informações em conjunto, principalmente através dos empresários da contabilidade, que estão atendendo diretamente todos os clientes aqui do nosso país, né, levando essas informações e buscando melhorias no dia a dia. É importante a gente estar atento com a reforma tributária, apesar de a gente estar acompanhando com a PIA, apesar de saber que o Simples Nacional não será mexido agora, mas a reforma sim, ela afeta bastante toda a cadeia econômica, né? Então nós temos que ter um olhar para as empresas de serviço, comércio, indústria. É uma mudança muito drástica, principalmente pensando na transição, no tempo de transição tributária que nós teremos. Isso pode dificultar muito para os micros e pequenos empresários ter duas tributações. Isso pode onerar, né? Tem que ter um planejamento tributário importante nas empresas. Então, parabenizo novamente a você que está organizando, secretariando à frente da frente parlamentar e nos colocamos totalmente à disposição para discutirmos, debatermos e procurarmos avançar cada vez mais. Muito obrigado.
Agradeço o Daniel, fico feliz que também sou contador, então também graduado na matéria, e acho que é importante a participação de entidades de todos os cunhos, como tivemos da administração, da contabilidade e de todos os ramos da ciência. Agora então a gente podia abrir para a participação online, que tinha gente que queria falar. Vamos ver se a gente consegue o sinal. Sérgio, se nos escuta, você pode desbloquear, pode falar. Boa tarde a todos. O pessoal online já cumprimentei. Queria cumprimentar o companheiro da mesa, cumprimentar o Tarcísio, nosso companheiro da Comicro, o companheiro Ercílio, e o Taconamp e todos os demais presentes aqui no fórum. É com muita alegria para nós, que já somos veteranos do fórum. Eu desde 2010, mas a gente desde 2006, como o Antônio Everton, aqui conosco, e o próprio Ercílio, e o próprio Tarcísio. E eu posso dizer com toda segurança que a gente estava muito ansioso e preocupado com essa demora, porque não há política para a minha pequena empresa que não tenha nascido dentro desse fórum. Então, e essa é uma reivindicação que a gente vem fazer com o PIN, que a proposta de reforma tributária que está indo para o Congresso seja também distribuída para nós, para que a gente possa analisar e dar o nosso parecer. Porque o que eu recebi me preocupa. Eu recebi um PowerPoint que diz que fora do IVA, a micro pequena empresa continuaria igual, o simples valeria para todos os outros impostos e não os 5 que estarão dentro do IVA. E é isso que eu recebi. E isso me preocupa muito, porque isso significa aumentar o grau de informalidade, significa insegurança jurídica e uma grande preocupação para mim. E tem uma outra coisa que nos preocupa muito, nós como somos uma entidade com sede em 14 países da América Latina, principalmente no Mercosul, é com o andamento do Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a Europa. Como é que isso vai impactar? Isso está sendo discutido com as grandes confederações, está sendo discutido principalmente com o agronegócio, mas qual é o impacto da liberação de taxas de importação para a microindústria nacional? Nós estamos extremamente defasados da nossa indústria. Tivemos nos últimos 30 anos ataques frontais à indústria nacional brasileira, destruindo muitas indústrias, como diz o próprio ministro, viraram montadoras, deixaram de industrializar, nos deixando na rabeira da história de desenvolvimento tecnológico. Não há desenvolvimento tecnológico sem protagonismo industrial. E isso nos preocupa. Então, nós pediríamos que a nossa secretaria, tão bem instalada, chamasse o Ministério das Relações Exteriores para que dentro do fórum possa dizer para nós o que está sendo negociado em nome da população brasileira. Porque não vamos esquecer que aquele CM que o exportador não paga, o Tesouro reembolsa o Estado. Então, quem paga é o cidadão. Então, nós, micro e pequenos empresários, pagamos o ICM, meus companheiros, em nome de todos aqueles que exportam. Porque o Tesouro Nacional reembolsa o Estado sobre aquele ICM que não foi pago pelo grande exportador. Então, essas coisas eu acho que nós devemos conversar, debater neste fórum, porque nós já temos um problema muito grave, que é a baixa renda deste país, que tem quebrado os micro e pequenos negócios, principalmente nas periferias das grandes cidades. Muito obrigado, minhas saudações, estou muito feliz, esperançoso, e a Lampino está à disposição para participar dos comitês, dos grupos de trabalho, poder contribuir com a melhoria da micro e pequena empresa do cenário nacional. Um abraço. Obrigado, Sérgio. É muito importante
a sua participação, sim, e não vamos entrar mais no tema da reforma tributária, mas nós estamos atentos ao tema e nós conhecemos os direitos que nós vamos ter que defender nessa frente. Posto isso, eu vou passar então para a leitura, né, das entidades que estariam... Tem mais uma fala aqui. A Conamp, o seu Hélio, quer falar? Boa tarde, Antônio Everton, representando a Conamp. Dizer, Eduardo, Anizete, uma satisfação estar participando de mais uma vez no Fórum da Micro e Pequena Empresa, esse fórum permanente criado por lei complementar. Desejar a vocês muito boa sorte, né, e muita saúde, porque o trabalho vai ser bastante intenso. Fazer uma pequena correção na fala do Sérgio Mileto com relação a quando a gente começou no fórum. Não foi em 2006, foi desde 2000, quando da sua instalação. E apenas para dizer, né, eu, Antônio Everton, representei no Fórum Permanente a Confederação Nacional do Comércio por 22 anos e agora represento com muita honra e satisfação a Conamp, entidade presidida pelo Hercílio Santinoni. O Hercílio já me antecipou que eu ia falar alguma coisa a respeito do calendário, né? O Eduardo Queiroz, representante da OCB, também falou com muita propriedade e satisfação a respeito da PENADEMP, da Política Nacional, né? Então, apenas para dar uma pincelada, né, quero dizer que a gente fez com maestria, aí leia-se, né, eu, o Eduardo, Mauro Odo, Henrique, e contamos muito com as contribuições das entidades, né, e a expectativa agora, né, é pela sua efetividade, e isso já foi apresentado aqui. E apenas, acho que a gente vai acabar entrando no próximo assunto, é apenas para reforçar para vocês da importância não só dos CTs, das reuniões dos comitês temáticos, mas principalmente dizer e reforçar que o fórum ele anda muito através dos grupos de trabalho. Tá? Então, os grupos de trabalho que vão ser criados no âmbito dos comitês temáticos é que imprimirão aí boa parte das tarefas, dos trabalhos que vão vingar no âmbito de que serão levados para as plenárias. Tá? Dessa maneira, eu desejo boa sorte a todo mundo, que a gente comece 2023 com o pé direito em todas as expectativas positivas para o segmento empresarial de menor porte. É isso, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Antônio. Nós temos o Mauro Odo. Boa tarde a todos. Só queria registrar, né? Muita gente falou aqui, né, na satisfação desse momento do fórum, da retomada do fórum, dessa presença maciça que a gente está vendo aqui. E para mim também foi muito gratificante ver a presença do ministro e do presidente da República nessa reunião, né, do presidente da Frente Parlamentar, do Bruno Quick, diretor do SEBRAE, porque existe uma questão de discurso que a gente precisa assumir. Eu sempre falo, né, durante todo o processo de construção da Política Nacional de Desenvolvimento das micro e pequenas empresas, eu sempre dizia que o Brasil precisa não é de uma política de desenvolvimento das micro e pequenas empresas, e sim uma política de desenvolvimento com as micro e pequenas empresas. E por que com as micro e pequenas empresas? Porque 3/4 dos trabalhadores desse país, em grandes números, trabalham em micro e pequenas empresas ou nano-empresas, né, que é o trabalhador autônomo, formais ou informais. Mais da metade do PIB do Brasil é produzido pelas micro e pequenas empresas, formais e informais. Então, toda vez que eu escuto na mídia, na imprensa, sabe que o mercado reagiu? Porque o mercado, eu sempre pergunto, de que mercado afinal eles estão falando? Né? Qual é o verdadeiro mercado brasileiro? O verdadeiro mercado brasileiro é esse, é um mercado composto por 3/4 da força de trabalho em micro e pequenas empresas, mais da metade do PIB em micro e pequenas empresas.
essa mudança de perspectiva de que a pequena empresa, ela não precisa de políticas de apoio, ela precisa estar no centro do desenvolvimento econômico, né? Esse discurso a gente precisa assumir. Então, para mim também é muito legal ver, por exemplo, a Aliança Empreendedora, que representa uma massa de milhões de empreendedores que sempre estiveram historicamente fora do debate, né? Trazer isso para dentro fora, eu acho fundamental. É importante a gente entender, a gente não vai superar a desigualdade econômica do Brasil, a vergonhosa desigualdade econômica do Brasil, enquanto a gente não solucionar o problema da baixa produtividade das pequenas empresas. Uma microempresa brasileira, em média, tem a produtividade do trabalho de 10% de uma grande. Na Alemanha, por exemplo, ela é de 70%. Quando a gente fala que a produtividade de trabalho é 10% da grande, a gente está dizendo que um trabalhador de uma microempresa brasileira leva quase um ano para gerar o mesmo PIB de um trabalhador de uma sucedânea de grande porte. A gente tem inúmeros segmentos da economia brasileira, né, em que a produtividade do trabalho é menor do que um salário mínimo. O que quer dizer isso? Quer dizer que um trabalhador naquele posto de trabalho não gera um salário mínimo de PIB, de riqueza. Aí a gente começa a entender por que mais da metade dos trabalhadores desse país ganham menos de um salário mínimo. Porque não gera, né, não há uma geração de riqueza suficiente para a gente superar esse enorme desafio de distribuição de renda. Políticas de transferência de renda são fundamentais, mas elas são fundamentais para o socorro, são fundamentais para uma emergência. Como o Betinho dizia, quem tem fome tem pressa. Agora, superar estruturalmente a desigualdade, a gente só vai superar resolvendo, né, o dilema da produtividade das pequenas empresas. Esse discurso que a gente precisa assumir, esse protagonismo que a pequena empresa precisa assumir no desenvolvimento econômico do país. Então, é muito gratificante ver que a política está ganhando essa dimensão. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigado, Mauro, do IPEA, que já esteve aqui conosco, inclusive, e tem sido realmente atento ao movimento do pequeno empreendedor, da microempresa. Nós temos a Caroline, que está online também, queria falar. Olá, tudo bom? Boa tarde. Infelizmente não pude estar presencialmente, mas sou Caroline Lima, represento a Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos. Então, a missão aqui justamente do fomento do empreendedorismo feminino, aqui no Rio Grande do Sul. Nós colocamos aqui à disposição as CDLs, né? As Câmaras de Dirigentes Logísticos, a Lucas Rita também está. Nós somos 500.000 de associados pelo Brasil todo, no qual 90% são micro e pequenas empresas. Para somar junto com o fórum e parabenizar pela apresentação da proposta da política nacional. E também animada aí com o projeto e começar a voltar a trabalhar nos comitês. Especialmente a União Azul. Obrigada pela participação. Bem, vamos então encaminhando para os finalmente. Eu gostaria de aqui comentar então as entidades que vão estar coordenando do lado privado os diversos comitês, tá? Então, ficou o Conselho Federal de Administração, né, hoje aqui representado na pessoa do Mauro Leônidas, para o Comitê Legal e de Desburocratização. Dele a Amanda. A Amanda é a coordenadora pública, né, desse comitê. No Comitê 2, nós vamos ter do lado, né, privado a Lampime, né, o Sérgio falou há pouco, o Instituto Ecoar, né? Nesse comitê, a SEMP vai indicar o coordenador público. No terceiro comitê, o Comitê de Tecnologia e Inovação, a CNI será convidada a indicar o coordenador privado. No caso do Comitê 4, Comitê Técnico de Investimento, Financiamento e Crédito,
nós vamos, possivelmente, o BNDES deve indicar um coordenador privado, público, e a Comicro, na pessoa do José Tarcísio, vai ser convidada para coordenador privado. O comitê número 5, Comitê de Formação, Capacitação Empreendedora, nós vamos do lado público ter a Isabela, que é lá da SEMP, da DAMP, está aqui conosco, que cuida de empreendedorismo feminino hoje no MDIC, junto à SEMP. E vamos ter o representante seu Hélio da Monamp como representante privado. No caso do comitê 6, o 6º comitê, que é do MEI, né? Então, a Raíssa, que é nossa diretora de artesanato e também MEI, né? vai estar nos apoiando, né, nessa coordenação, junto com o seu Hercílio, a Conamp, do lado privado. Finalmente, o 7º e último comitê, né, seria coordenado pelo Eduardo, que está aqui comigo, né, e o SEBRAE vai ser convidado a indicar do lado privado um coordenador. Eu quero lembrar aqui, gente, que nós estamos indicando uma entidade que vai estar ali apontando o coordenador privado, mas a participação ela está aberta a todos, tá? Então, não é em nada restritiva a participação de vocês, e a gente espera sim que ela aconteça no nível dos comitês, já que são os comitês que viabilizam as discussões mais técnicas e que são a base para que a gente leve adiante na coordenação os temas prioritários e possa conseguir alcançar os objetivos que a gente tanto almeja. A gente vai estar formalizando tudo isso para vocês, conforme o compromisso meu aqui. Nós vamos estar flexível a rediscutir o calendário, especialmente definindo cada coordenador na pessoa da entidade representada. Nós vamos consensuar um calendário que seja razoável a todos, mas era importante a gente hoje sair aqui numa aclamação, tanto no que diz respeito ao calendário, quanto da formação das coordenações de comitês, e nós vamos estar só começando uma nova etapa, né, do trabalho que está claro aqui para a gente, já vem acontecendo há muito tempo, e nós só vamos intensificar, nós só vamos fazer que ele seja mais efetivo, que ele tenha participação, mas que antes de tudo seja contemplado e o que sempre se quis, que é dar o espaço e dar a prioridade que a microempresa demanda. Então, eu quero agradecer cada um de vocês. Eu faço isso nas pessoas dos servidores públicos, porque se esse fórum está acontecendo aqui também, né, assim como o seu Hercílio, o seu Tarcísio e outras lideranças, também servidores públicos me ajudaram a viabilizar esse evento. Então, acho que tem que ser lembrado, nosso lema é união, e nós vamos seguir adiante unidos na defesa dos interesses da microempresa e dos empreendedores. Muito obrigado a todos. O nosso muito obrigado a Joaquim Luizetti, secretário técnico desse fórum, a Eduardo Weaver, também a Raíssa Rossiter e a Amanda Souto, a todos que participaram conosco presentes, a você que nos acompanhou online. Agradecemos a todos, informamos que será servido um coffee break nesse mesmo andar. A todos uma ótima tarde.